Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor para nós meditarmos aqui nesta noite. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E nós vamos ler o versículo 16 apenas. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Amém? Os irmãos podem assentar. Vamos abrir agora os nossos ouvidos e os nossos corações para a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito pertinente para as nossas vidas e que de fato tem acontecido com muitos irmãos, com muitos evangélicos, muitos cristãos, que são os impedimentos à pregação do evangelho. Nós estamos diante de um mandamento do nosso Senhor Jesus, que é muito simples: anunciar o evangelho a toda criatura. E quando falamos em pregar o evangelho a toda criatura, as pessoas começam a empurrar responsabilidades. Elas dizem assim: não, isso é para o pastor. Outros falam assim: eu não tenho dom de evangelizar. É claro que precisamos considerar estas coisas. Como foi dito aqui no início do culto, há pessoas que têm o dom e outros não. Mas existe uma diferença entre o dom e a obrigação cristã. Por exemplo, tem cristãos que têm o dom de evangelizar. Eles conseguem com muita facilidade e habilidade entrar no assunto do evangelho com qualquer pessoa que ele converse. Isso é um dom. E outra coisa, as pessoas que ouvem estes irmãos que têm o dom, eles vêm à igreja, eles atendem ao convite, participam dos cultos. Já quem não tem o dom, ele convida, as pessoas não vêm. Agora, esta pessoa que tem o dom, foi Deus que assim o concedeu. Agora, os demais que não têm o dom de evangelismo, eles têm a responsabilidade de testemunhar. Eles têm a obrigação de evangelizar. Não vão fazer com a mesma habilidade e o desempenho de quem tem o dom, mas a obrigação e o compromisso é para todos os cristãos. Outro exemplo, tem cristãos que têm o dom de orar. Eles conseguem ficar 2, 3 horas de joelho orando, intercedendo, pedindo a Deus, sabe? Num relacionamento profundo com o Senhor. Outras pessoas não conseguem ficar minutos orando, porque falam: eu já não consigo, eu me cansei, eu não tenho palavras. Não é isso que acontece? Então, a Bíblia diz que todos têm a obrigação de orar. E por aí vai. Todos nós temos nossos dons, nos quais executamos com habilidade, mas todos nós também temos obrigações, e destas obrigações nós não vamos escapar no dia do juízo. Portanto, evangelizar é uma destas obrigações. Você viu o que o apóstolo Paulo falou? Ele disse que se ele anuncia o evangelho, não tem do que gloriar, porque sobre ele foi imposta essa obrigação. E ai dele se não anunciar o evangelho. Agora veja, você acha que ai de Paulo se não anunciar o evangelho e não ai de nós? Nós somos isentos? Paulo, que era o apóstolo, né? O maior apóstolo, não era isento. Agora imagina você e eu, não somos isentos. Temos que pregar o evangelho. Agora, a pregação do evangelho, esta proclamação, sempre enfrentou dificuldades desde o início do cristianismo. Eu já ouvi crentes alegando e dizendo que na época dos apóstolos era mais fácil pregar o evangelho. Olha só, a pessoa, quando quer fugir da sua responsabilidade, ela coloca até uma frase dessa, dizendo que na época dos apóstolos era mais fácil. Mas se você observar, as piores perseguições aconteceram com eles, justamente porque eles proclamavam o evangelho. Eles entregaram sua vida por Cristo e pelo evangelho. Você sabe, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão de João,
foi morto à espada por Herodes Antipas, em Atos 12. O apóstolo Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero, e assim por diante. Você tem a morte dos apóstolos relatada no livro História Eclesiástica de um historiador antigo chamado Eusébio de Cesareia, que viveu no século IV depois de Cristo. Ele relata a morte de todos os apóstolos. Todos eles, exceto o apóstolo João, foram martirizados, perderam a sua vida física por anunciar o evangelho. O apóstolo João morreu de velhice, mas antes disso, ele também foi torturado. A história diz que ele foi lançado num caldeirão de azeite fervendo e nada lhe aconteceu, porque Jesus estava preservando a vida do apóstolo João para que ele fosse à ilha de Patmos, sendo ali exilado pelo imperador. Os historiadores dizem que é o imperador Domiciano, no ano 96, e então ele foi exilado para receber a visão do Apocalipse. Mas não morreu, mas foi torturado. Ou seja, além destas perseguições físicas, a igreja também sofria as heresias perniciosas que entravam sorrateiramente no seu meio e os apóstolos tinham que combatê-la. Imagina, não bastasse, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, não está aqui no meu esboço, mas vamos só ler esta referência de 2 Coríntios, capítulo 11. Olha o que o apóstolo diz que acontecia com ele. A partir do verso 22, ele diz assim: são hebreus? Eu também. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Agora olha o que Paulo passava. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios e perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Isso é o que ele passava no corpo. Agora olha o próximo verso 28. Além das coisas exteriores, que são as perseguições no corpo, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Você acha que o apóstolo Paulo se preocupava com todas as igrejas? Por quê? Ele se preocupava com todas as igrejas por causa das heresias que entravam na igreja do Senhor. Então veja, os 2 piores inimigos da igreja sempre foram a perseguição e as heresias. Os 2 piores inimigos. Então hoje nós encontramos os irmãos falando que na época dos apóstolos era mais fácil pregar o evangelho. Se nós que temos liberdade para pregar não pregamos, será que iríamos pregar se fôssemos perseguidos? De maneira nenhuma. Então, se naquela época os 2 piores inimigos da igreja ou do evangelismo eram as perseguições e as heresias, hoje encontramos mais impedimentos que se levantam contra a pregação do evangelho, e eu separei 3 deles para nós observarmos aqui nesta noite. Embora a perseguição física esteja basicamente fora do contexto brasileiro, todavia, ainda nos restam alguns impedimentos contra a pregação que afetam muitos crentes hoje em dia. O primeiro que nós vamos ver é o receio. O primeiro impedimento que acontece sobre a vida dos crentes é o receio. E eu vou falar sobre ele, chamando o receio, na verdade, de medo. Os crentes têm medo de evangelizar. Este é o primeiro impedimento. Quando se fala em pregar o evangelho, os crentes já sentem o primeiro obstáculo. E qual é o primeiro obstáculo? É o medo. É o medo. E esse medo ele se dá por algumas razões.
Primeiro, receio ou medo de não saber o que falar. As pessoas dizem assim, mas eu tenho medo de pregar o evangelho porque eu não sei exatamente o que eu vou falar. Esta é uma das razões que os crentes colocam como justificativa para que ele não pregue o evangelho, um impedimento. Eu não sei pregar o evangelho. O segundo medo é o medo de ser rejeitado. Eles dizem assim, mas se eu pregar o evangelho, as pessoas vão me rejeitar. E essa rejeição ela pode se dar por dois motivos. Primeiro, uma rejeição por incredulidade. As pessoas podem duvidar daquilo que eu estou falando. E em segundo lugar, elas podem também rejeitar por zombaria, por escarnecimento. Elas podem começar a me menosprezar na medida em que eu prego o evangelho para elas, e principalmente no setor onde você está presente todos os dias. Por exemplo, em seu trabalho ou na sua escola, onde você estuda, onde você trabalha, um ambiente onde você está todos os dias vendo as mesmas pessoas, você tem medo de ser zombado, de ser escarnecido por estas pessoas. Então e o terceiro é o medo de ser perseguido. Esta perseguição, como eu falei, aqui no nosso contexto brasileiro, ela está praticamente fora de cogitação, embora em alguns lugares do Brasil ainda exista perseguições para pessoas que pregam o evangelho. Agora, você sabe qual tipo de perseguição está havendo hoje para quem prega o verdadeiro evangelho? É aquela perseguição de a pessoa ser colocada de lado, é de o cristão ser marginalizado por aquilo que ele prega. A perseguição hoje é mais um desprezo, é como se a pessoa dissesse assim, olha aí, lá vem o crente, o crentão ou o crentinho, querendo ser melhor do que todo mundo, querendo ser mais santo do que todo mundo. Então essas pessoas começam a desprezar, e o crente, por não entender a palavra de Deus, ele começa a achar que isso é um problema para ele. Então vemos aqui 3 tipos de medo que acontece com o crente: o medo de não saber o que falar, o medo de ser rejeitado e o medo de ser perseguido. Agora, nós, quando fomos comissionados a pregar o evangelho, nós devíamos saber de antemão que fomos chamados para ser rejeitados e perseguidos. Vocês já sabiam disso? Eu quero fazer um paralelo com os profetas do Antigo Testamento. Nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras, né? Claro que quem não está vindo está perdendo estudos maravilhosos sobre a pessoa do Espírito Santo. E o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, temos falado sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Já falamos sobre a ação dele na criação, falamos sobre a ação dele na vida dos servos de Deus, os juízes, né, os reis, os sacerdotes, e agora estamos finalizando falando sobre a atuação dele na vida dos profetas. E quando nós estudávamos sobre a ação do Espírito na vida dos profetas do Antigo Testamento, nós falamos sobre uma coisa muito interessante. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham que ter um pacto com Deus, eles tinham que ter uma aliança de que eles falariam totalmente à vontade de Deus, independente do que lhes acontecesse. Nós estudamos sobre o profeta Isaías, por exemplo, que Isaías deve ter morrido com 90 anos ou mais, pelas mãos de um rei ímpio chamado Manassés, que, segundo a tradição judaica, cerrou o profeta Isaías ao meio. Imagina que ameaça um velhinho de 90 e tantos anos vai causar para um jovem rei que tem todo o seu vigor, todo o seu poder nas mãos. Nenhuma ameaça. Mas sabe qual que era a ameaça? A palavra de Deus. E os profetas não se importavam, não. Falamos também de um profeta anônimo que foi profetizar contra o rei Jeroboão por causa da sua idolatria, que levantou 2 altares a bezerros de ouro em Betel e Dan. E quando ele estava ali sacrificando ao bezerro de ouro, aquele profeta apareceu. O rei tentou contra ele, mas sua mão ficou paralisada. E o rei pediu para que ele orasse, o profeta orou, a mão do rei foi restabelecida,
E o rei chamou o profeta para comer em sua casa e disse: coma pão, beba água comigo. E o profeta disse: jamais. Deus disse para eu não voltar pelo mesmo caminho que eu vim, e disse para não comer pão e nem beber água neste lugar. Mas quando encontrou, saindo dali, um profeta velho, este profeta mandou o recado para ele dizendo: pode vir na minha casa comer pão e beber água, porque Deus disse que você pode vir. E aquele jovem profeta não consultou a Deus e voltou. Quando ele estava à mesa comendo com aquela família, então Deus usou o próprio falso profeta que havia mentido para ele. Deus agora usa de verdade e diz para o profeta jovem que havia desobedecido: visto que desobedeceste a minha voz e voltaste pelo caminho que te ordenei que não voltasse, comeste pão e bebeste água no lugar que eu te disse para não comer e nem beber, saindo daqui um leão te matará. Mas este profeta, todos eles tinham um pacto com Deus. E o pacto era de não temer nem a morte. Aquele jovem se levanta do seu banquete, ao bar do seu jumento, e saindo da casa do profeta, ele é despedaçado por um leão, embora o leão não o devore, apenas o mata. E o leão nada faz com o jumento, para se cumprir a palavra do Senhor. Então veja, os profetas não tinham medo de morrer. Jeremias ficou na mão dos judeus dizendo: entreguem-se para os babilônios. E o rei Zedequias achava que Jeremias era traidor. Como você quer que nós nos entreguemos para os nossos inimigos? É Deus que está mandando. Vocês vivem em pecado, na idolatria, num monte de pecado, e quer que Deus livre. Deus não vai livrar. Entregue-se ao rei da Babilônia. E eles não acreditavam em Jeremias, espancavam Jeremias, jogaram Jeremias num poço fundo. Enfim, Jeremias não tinha medo de morrer. Alguns disseram: nós vamos fugir para o Egito, quando viram que não ia dar mais certo, né? O rei havia invadido a cidade. Nós vamos fugir para o Egito, e Jeremias disse: não fujam para o Egito. Se vocês fugirem para o Egito, ali vocês perecerão. Mas eles falaram: nós vamos fugir, ainda vamos levar você. Fugiram e ainda levaram Jeremias. Ali a tradição diz que ele morreu também. Imagina, os irmãos, no Novo Testamento não é diferente. Quando Jesus comissiona a igreja para pregar o Evangelho, a igreja também, assim como os profetas do Antigo Testamento, ela tem que ter na sua mente que ela foi chamada para até mesmo dar a sua vida por Cristo e pelo Evangelho. Depois do encontro de Jesus com o jovem rico, que ele foi embora em Marcos capítulo 10, Pedro e os discípulos perguntam: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse para ele o quê? Na verdade vos digo que todos os que deixaram casas, pai, mãe, filhos, por minha causa, receberão 100 vezes mais em casa, pai, mãe, amigos, filhos, com perseguições e ainda a vida eterna. Agora Jesus, quando está falando para os seus seguidores, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele diz: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo que quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós assumimos a posição de filhos de Deus, devemos nos lembrar da palavra que ele falou no Sermão do Monte: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus disse também que aquele que der a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse achará. Mas quem quiser salvar a sua vida vai perder. E hoje nós vemos os crentes salvando sua própria vida. Hoje os crentes estão saindo da responsabilidade, da exposição, porque você foi chamado para uma batalha. Soldado que vai para a batalha não pode ficar no fundo da linha, ele tem que ficar na linha de frente. Quem foi chamado para pregar o Evangelho tem que se expor aos riscos que o Evangelho apresenta. Você tem medo do quê? Você tem medo de perder sua vida ou sua reputação? Porque a vida ninguém perde. Ainda não conheci aqui no Brasil alguém que diz: puxa vida, esse cara, mataram ele porque ele era crente. Não conheço. Agora nós queremos manter viva a nossa reputação diante dos homens. Não vou pregar não, porque eles vão zombar de mim.
Eu sou uma pessoa muito conceituada na cidade. Eu sou uma pessoa conceituada no meu trabalho, na minha escola. Se eu ficar falando de Jesus, eles vão me desprezar. Você está zelando por uma reputação diante do mundo? Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando você veio para Cristo, alguém te falou? Tem quantos anos de crente? Você. Quando você veio para Cristo, alguém te falou que quando você veio era para isso? Era para você dar sua própria vida por amor ao Evangelho? Alguém te falou isso? Depois de tantos anos de crente, se você não sabia disso, está sabendo agora. Dá tempo de desistir. Mas você vai desistir? Você vai tentar salvar esta sua vida aqui? Jesus disse, se você tentar salvar esta aqui, você perde aquela lá. E olha que nem somos perseguidos. Aproveitemos para pregar o Evangelho. Veja, como você vence esse medo? Vamos lá. Antes de falar sobre isso, confia numa coisa. Quem te enviou é o Deus Todo-Poderoso. E nada nem ninguém poderá fazer contra você aquilo que já não estiver nos planos dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus estabeleceu que você vai morrer pregando o Evangelho, não adianta você fugir. Você vai morrer pregando o Evangelho. Jonas, Deus estabeleceu para ele que ele tinha que pregar em Nínive. E ele tentou fugir de Deus. Ele tentou fugir, embora ele já sabia que não dava certo. Ele estava querendo atrasar mesmo. Só atrasar. Porque ele sabia que não tem como fugir de Deus. Você já leu a oração dele no capítulo 2? Não tem como esconder do Senhor. Ele fala isso na oração. Então o que Jonas queria? Fugir de Deus? Não, ele queria atrasar. Porque atrasando o processo, os ninivitas morriam. Era isso que ele queria. Morre logo aquele povo ruim. Não é? Eu vou atrasar o processo. Mas Deus não, Deus queria salvar os ninivitas. E aí, quando Deus quer salvar alguém, ele manda o pregador. E o pregador fala não, Deus mexe no mar, Deus mexe no barco. Se o pregador falar não, Deus manda tempestades. Se a pessoa começar a negar, Deus começa a apertar. E veja, Jonas sem querer pregou o Evangelho até para os marinheiros, porque eles passaram a temer a Deus. Eles se converteram. E depois que Jonas no mar, os irmãos conhecem a história. Ele foi obrigado a voltar na cidade de Nínive, a ir para a cidade de Nínive, né? Ele foi obrigado a ir pregar a mensagem de Deus, mesmo contra a sua vontade. E 120 mil pessoas se converteram. Veja, você prega com tão boa vontade e não converte ninguém. Jonas pregou com má vontade, 120 mil se converteram. Por quê? Quem quer salvar é Deus. Então saiba que se Deus estabeleceu que alguém vai tirar a sua vida porque você está pregando o Evangelho, não adianta você fugir. Vai e prega logo. É bom que você vai para o céu logo. Agora, se Deus estabeleceu que você vai pregar o Evangelho até velhinho e ninguém vai tirar a sua vida, como ele fez com o apóstolo João, não adianta. Pode jogar você no azeite fervendo, pode atirar contra você, pode fazer o que quiser, tentar te atropelar, assassinar, fazer o que quiser. Nada vai impedir, porque assim Deus estabeleceu. Entenda de uma vez por todas, você e eu fomos chamados por um Deus todo-poderoso, que coloca todas as coisas no modo como Ele quer, na maneira como Ele quer. Este é o Deus que nós servimos. Não é? Então você diz assim, eu não sei falar, vamos resolver este problema. Eu não sei falar, não dê a desculpa de Moisés, tá bom? Eu não sei falar, Senhor, não. Por quê? Estude sobre os pontos do Evangelho, para que você possa proclamá-lo com fidelidade. E eu vou te falar aqui os 4 pontos do Evangelho, muito simples. Primeiro, quando você for falar para uma pessoa do Evangelho, os 4 passos são estes. Primeiro, Deus criou o homem puro. Segundo, o homem se rebelou contra Deus. Terceiro, o resultado disso foi a condenação para toda a humanidade representada por Adão. Quarto, a saída desta condenação é receber o Filho de Deus unicamente por fé, que é confiar em sua obra, e por arrependimento,
que é lamentar profundamente a sua condição de pecador. Pronto, você pregou o evangelho. Agora o Espírito Santo é que vai fazer a obra na vida da pessoa. Tem gente que fala assim, não, eu ganhei uma alma para Jesus. Você não ganhou. Ninguém ganha alma para Jesus. Nós não fomos chamados para ganhar almas. Claro que quando a pessoa vem a Cristo através da nossa pregação, nós usamos esta frase. Mas nós fomos chamados para pregar o evangelho. Quem ganha a alma é Jesus. Porque a Bíblia diz que o Pai é que deu estas pessoas para Jesus. Então quem ganhou? Se o Pai deu para o Filho, quem ganhou foi o Filho. Nós somos apenas os meios, somos os canais. Agora você diz assim, eu tenho medo de ser rejeitado. Saiba que aqueles que rejeitarem você por proclamar o Evangelho, você é bem-aventurado. Jesus falou assim, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, este é o primeiro impedimento que os crentes colocam com relação à pregação do... Irmão, por que você não prega? Eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho medo de não saber o que falar. Agora você já sabe, os 4 pontos. Eu tenho medo da pessoa me rejeitar. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Eu tenho medo de ser perseguido. Se você amar a sua vida, perder lá. Pronto, acabou as desculpas sobre o medo. Vamos à segunda desculpa, ou o segundo impedimento que acontece para com o evangelismo. Comodismo. Comodismo também é um problema muito sério que acontece na pregação do evangelho. Eu vou chamar o comodismo de preguiça espiritual. Não vou chamar de comodismo porque é bonito. Preguiça é feio, assim como a nossa ação é feia. Então tem que falar do jeito que ela é feia, para a gente se assustar com ela. E eu pergunto para cada um de nós realmente estamos encorajados, engajados na pregação do evangelho, ou estamos extremamente preguiçosos, estribuchados em cima de um sofá, assistindo um campeonato brasileiro com um time ruim, quase caindo para a 2ª divisão, e você lá, esticado, reclamando do calor, do domingo, e isto e aquilo, e chama isso de quê? Comodismo? Preguiça. Preguiça espiritual. E isto se dá por quê? Vamos aos pontos. Por que crente tem preguiça de pregar o evangelho? Primeiro motivo, o crente tem preguiça de pregar o evangelho porque ele considera outras coisas mais prioritárias. Eu duvido que você ficaria em casa, estribuchado em cima da almofada, se tivesse um concurso para você fazer. Duvido. Se tivesse chovendo, você iria. Não tem carro não. Nem ligar para o irmão você ligava. Você ia de moto, a pé, de bicicleta, de qualquer jeito, mas você ia fazer o seu concurso. Agora, não estou nem falando para evangelizar, vou falar uma coisa mais fácil que evangelizar. Vim na igreja, o irmão não veio me buscar. Essa igreja ninguém ama. Tem carro e não busca os outros. E para concurso. E para o seu trabalho. Mas meu trabalho, eu ganho. Você ganha quanto? Quanto que é mais importante do que sua tarefa para com Deus? Quanto paga? Quanto cobre a sua tarefa com Deus? Então isso é preguiça espiritual, porque considera outras coisas mais prioritárias. Se eu não cuidar da minha vida, quem é que vai cuidar? E quem diz que você cuida? Você realmente cuida de sua vida? Você realmente consegue? Jesus disse que por mais ansioso que você esteja, nem um passo, nem 45 centímetros você consegue aumentar o curso de sua vida. Realmente você cuida dela? Segundo motivo, porque vem a preguiça espiritual. Ela vem por falta de compaixão para com a alma do perdido. Se eu olho para os perdidos e eu penso assim, tanto faz ele estar perdido ou salvo, eu vou sentar no meu sofá, assistir minha televisão, ou então eu vou ficar repousando, que eu estou muito cansado. Então, é muito mais importante para você aquilo que você tem do seu próprio sentimento do que para com o sentimento de uma alma que está indo para o inferno.
E aí, como nós somos calvinistas, falamos, não, mas essa pessoa vai lá saber se Deus escolheu ou não. E daí? Spurgeon também era calvinista e ele pregava assim, Deus pode nem ter te escolhido para ser salvo, e você pode realmente ir para o inferno, mas você não vai sem que eu esteja agarrado em seu calcanhar, suplicando para que você venha a Cristo. Ele não se acomodava com essa questão da pessoa ter rejeitado. Hoje os crentes dizem assim, eu já preguei para aquele cara lá, ele é que não quer mesmo nada com Deus. Quanto você insistiu? De que forma você insistiu? Porque há cristãos também que pregam o evangelho de uma maneira que ele já causa na outra pessoa a própria repulsa. A pessoa se sente incomodada, não porque o evangelho está incomodando, ela se sente incomodada porque é uma pessoa que não tem educação, é uma pessoa que fala para ela de uma maneira completamente fora dos padrões da palavra de Deus. O evangelho realmente fala, meus irmãos, de arrependimento de pecados, mas o apóstolo Paulo diz que todos nós, como cristãos, devemos ter palavras, sabe como? Agradáveis, temperadas com sal, para sabermos responder a cada um. Eu pergunto para você, meu irmão, quando você prega o evangelho, suas palavras são temperadas ou são salgadas? Tem crente super salgado, que quando ele prega o evangelho para o pecador, ele fala tanto, como se ele estivesse condenando o pecador, que o cara não quer mais ouvir mesmo. Não é culpa do evangelho nem de Deus, é culpa do pregador, que é salgado. Paulo diz para sermos temperados. Já tem outros crentes que são sem sal. Aí ele prega o evangelho para o cara, do jeito que o cara quer ouvir. Aí não, meu filho. Jesus não chamou você para ser o doce da terra, foi o sal. Tem crente que quer passar docinho na boca do ouvinte. Não, mas também não seja salgado. Não, seja temperado, diz a Bíblia. Então, o primeiro motivo da preguiça é porque você tem outras coisas mais prioritárias na sua vida. E o segundo, porque você não tem compaixão para com a alma do perdido. E o terceiro motivo é porque o comodismo pode ser uma rebelião declarada em relação ao mandamento. Quando você ouve ou lê, né? A pessoa está até lendo a Bíblia. Não sei, vamos supor, né, que está lendo a Bíblia e de repente depara com aquele versículo que diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O crente olha e fala assim, rapaz, eu não gosto nem de ler esse versículo, porque eu não estou fazendo e nem vou fazer. Ele coloca a sua posição pecaminosa como uma rebelião contra Deus. Você sabe o que crente fala quando ele não quer pregar o evangelho? Ele fala assim, não, eu erro muito, eu sou um cara muito pecador. Se eu for pregar, a pessoa vai olhar para mim e falar, quem é você para pregar? Ou seja, ele está usando o pecado da vida dele como desculpa para não pregar. São dois pecados. Meu irmão, corrige a tua vida. Não deixe de pregar por uma vida errada. Corrija a vida. Porque estará cometendo dois pecados. A vida errada e não pregar. Agora, como vencer então a preguiça? Primeiro, é necessário um despertamento espiritual. É necessário um despertamento espiritual. A parábola das 10 virgens, Jesus Cristo fala em Mateus 25 que as 10 adormeceram. Veja, havia 5 prudentes. Mesmo assim, elas adormeceram. Todo crente está sujeito a passar um período de sono na vida espiritual. Sabe o que não pode? Permanecer no sono. Acorda, irmãos. Desperta, irmãos. Passar pelo sono, todos estamos sujeitos e todos temos essas crises espirituais, mas não podemos permanecer nisto. Paulo diz, como uma palavra de Deus em Efésios 5,14, ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará.
A igreja parece estar andando em trevas, irmãos. E não é porque ela não tem a luz, não. As 10 virgens tinham luz. Não é por isso. Não é porque não tem luz, é porque está dormindo. Para quem está dormindo, tudo é trevas. Você pode dormir de luz acesa, que depois que você dormiu não te incomoda. Então, primeira coisa, desperta. Ah, mas como é que eu vou despertar? Primeiro, reordene as prioridades. O que é primeiro? O que Jesus falou que tem que buscar primeiro? O reino de Deus, sua justiça. Olha, está vendo como nós sabemos? Agora eu pergunto, o que nós temos buscado primeiro? Irmãos, eu estou perguntando, será que temos buscado mesmo em primeiro lugar o reino de Deus? Se você inverter as prioridades do que Jesus falou, se você buscar primeiro as outras coisas e querer que o reino de Deus te seja acrescentado, eu vou dizer, você nunca vai despertar. Você vai continuar dormindo. Você vai continuar dormindo. Segunda maneira de você despertar espiritualmente, restaure as práticas devocionais. Eu vou citar algumas aqui para você entender o que eu estou falando. Volte a ler a Bíblia. Ah, não consigo. Dá seu jeito aí. Você consegue tanto de coisa. Ah, restaure a oração. Ah, não, eu não tenho tempo. Não tem tempo, mas toda a dedicação que ele tem para o trabalho, para os estudos, para um monte de coisa, dá. Por que para orar não dá? Terceiro, restaure a sua congregação, a sua comunhão. Congregue, volte para a igreja de Jesus. Eu não estou nem dizendo que você abandonou Jesus, não. Não, com Cristo você está ligado, em comunhão. Mas é necessário estar na igreja de Cristo. Volte para a congregação, frequente a igreja pelo menos 2 vezes na semana. É pedir demais? É pedir demais que nós estejamos 1h30 no domingo e 1h30 em um outro culto da semana que é importante para as nossas vidas? É pedir demais? 24 horas tem o dia, você multiplica isso por 7, que são 7 dias na semana. Estamos falando apenas de 3 horas em uma semana. 1h30 um dia e 1h30 no domingo. É muito? E para evangelizar? Não é? Se você não restaurar as práticas devocionais, como leitura da Bíblia, oração, congregar, se você não restaurar as práticas devocionais como adoração a Deus, comunhão, testemunho, confissão, se você não restaurar todas as práticas que a Bíblia diz, louvores a Deus, jejuns, consagração, você não vai despertar. E terceiro, exercitar a própria prática evangelística. Você vai dizer assim, mas como eu vou falar com uma pessoa sendo que eu nem conheço? Comece com uma que você conhece. Ué, a desculpa é porque eu não conheço fulano. Ué, então evangeliza o que você conhece. Tem desculpa agora? Ah, não conheço fulano, mas você não conhece ninguém? Agora, as pessoas que nos conhecem, sabem que nós somos crentes, o que elas acham da nossa crença? Eis a grande pergunta. A pessoa te conhece, sabe que você é crente. A minha pergunta para você é esta: o que ela acha da sua crença? O que essa pessoa olhando para você diz de você como um crente? Deixe-me ir logo para o terceiro ponto, que essa mensagem está indigesta hoje, né? Ninguém está querendo engolir ela. Mas não tem problema, você vai para casa depois que você comer todinho o papá. Tá bom? Terceiro impedimento que existe para a pregação do Evangelho chama-se adulteração da palavra de Deus. Enquanto que esses outros 2 impedimentos que eu falei, né, que é o comodismo, que nós chamamos de preguiça espiritual, e o receio, que nós chamamos de medo, enquanto esses 2 vêm do coração do crente, a adulteração
vem da boca do crente. O que é adulteração? Adulteração é quando você prega o evangelho errado para as pessoas. Antigamente, as heresias, elas vinham de fora para dentro da igreja. Hoje, infelizmente, as heresias procedem de dentro da igreja. Você vê que antigamente os apóstolos tinham que defender a igreja. Por quê? Porque as heresias queriam entrar. Hoje não. Hoje, quando você assusta, já saiu uma heresia de dentro da igreja. E não estamos falando de pouca heresia, estamos falando de uma heresia que já se tornou cachoeira e as pessoas entram debaixo para tomar banho. Vou dar só um exemplo para os irmãos. A última moda da heresia agora que está acontecendo, sabe o que é? É dizer para você que você é a coisa mais importante para Deus, que você é o centro de Deus. Hoje, a maior heresia é aquela que afaga o coração do ouvinte. As pessoas aí fora, elas não querem ser confrontadas. O ser humano não gosta de ser confrontado com o seu pecado. Ele quer ser acariciado, ele quer ser afagado, ele quer ser bem tratado em seus pecados. E hoje os pregadores estão tratando bem os seus ouvintes desta forma. Tem um chamado Dave Leonardo, se vocês gostam dele, parem de gostar. Parem de gostar. Porque só fala coisas humanistas, antropocêntricas, que enchem o ego do coração humano. Ele disse que Deus, tudo na Bíblia, o centro era Jesus, mas o centro de Jesus é você. O que era mais importante na Bíblia era Jesus, mas agora o que é mais importante é você. Tem um outro que eu não me lembro o nome, ele parece muito com Ivan Saraiva. Tomara que não seja Ivan Saraiva, embora, vou dizer não, mas é a mesma coisa. Mas, pelo menos, o Ivan Saraiva, até onde eu o conhecia, não dizia essas coisas. Mas tem um que parece muito com ele, eu não me lembro o nome dele agora, não sei o nome, na verdade. E ele disse assim, Deus existe por sua causa. E ele ainda diz assim, você não ouviu errado, eu repito, Deus existe por sua causa, não é você que existe por causa de Deus, é Deus que existe por causa de você. Sem você, Deus não existiria. Veja, as pessoas gostam disto, as pessoas amam isto porque se sentem deuses. Pastor Isaac acabou de pregar um sermão lá da nossa igreja de Cruzeiro, São Paulo, acabou de pregar um sermão chamado Entre Deuses e Demônios. Escutem esta pregação. Eu mando todas para vocês. Eu sei que vocês não ouvem todas, mas escute essa. Entre deuses e demônios. O ser humano, ele gosta de ser adorado, porque isto é uma vontade carnal satânica. Assim como Satanás gosta de ser adorado, e ele quis isso do próprio Filho de Deus, o homem também gosta. O homem quer também ser Deus. Então, a adulteração da palavra está acontecendo por alguns motivos. Vejamos. Primeiro, pode acontecer por falta de conhecimento da palavra. Eu já vi muita pessoa pregar o evangelho errado porque não conhece a palavra de Deus. Tudo bem, esse é o menor dos males. Chame esta pessoa, fala, irmão, deixe-me te instruir acerca da palavra que você está pregando o evangelho errado. Não tem problema fazer isso. O problema é a pessoa não querer. Lembra em Atos capítulo 18? Havia um homem que pregava com eloquência sobre Jesus Cristo, mas só conhecia o batismo de João. O nome dele era Apolo. Era um homem eloquente nas Escrituras, diz a Bíblia. Mas quando Áquila e Priscila, sua esposa, ouviram este homem pregar acerca de Jesus, mas conhecendo só o batismo de João, não sabia o que veio depois de João. Então eles chamaram Apolo, este casal, chamou Apolo e ensinaram para Apolo mais profundamente, mais precisamente sobre as coisas concernentes à nova aliança e ao evangelho. Apolo foi humilde, Apolo, ele era um eloquente pregador. Quando ele pregava, todo mundo paralisava. Ele podia ser arrogante e dizer, quem é você, Áquila? Quem é você, Priscila, para tentar me ensinar?
eu sou eloquente, quando eu prego, as pessoas param para me ouvir. Mas ele foi humilde, ele aceitou aquele casal da cidade de Corinto, chamá-lo e ensiná-lo mais pormenorizadamente acerca do Evangelho. E então ele aprendeu com aquele casal e voltou a pregar, desta vez pregando Jesus, o Cristo, o Evangelho de Deus. É isto que está faltando nos pregadores. Eles pregam errado, mas quando você chama para ensinar, eles não querem. Eles acham que sabe tudo. Então, é de onde vêm as heresias. Segundo motivo que vem as heresias, por causa de intenções secundárias, como lucro, número de seguidores. Eu quero igreja cheia, eu quero dinheiro. Se eu quero dinheiro, o que eu vou dizer para as pessoas? Deus te abençoa com dinheiro quando você dá dinheiro. Então traga dinheiro para a igreja. Quanto mais dinheiro você trouxer, mais dinheiro Deus vai te dar. Se eu quero isto, então eu vou iludir as pessoas com isto. São interesses secundários. E tem gente que quer encher a igreja, né? Então o que ele faz para encher a igreja? Ele faz tudo que agrada o mundo. E terceiro, a heresia vem por conveniência do politicamente correto, que é não querer ficar mal com o ouvinte. Você já viu isso? Eu já vi um monte de gente, de pastores, que quando o outro sobe no púlpito para pregar, ele prega um monte de heresia, ele adultera a palavra de Deus e todos os pastores batem palma. O Marco Feliciano pregou uma coisa, ele disse assim: Deus, quando foi criar você, ele pegou o espírito do anjo, a alma do animal e a terra do animal e fez você. E todo mundo aplaudiu e ele falou: não, vocês não entenderam, ele queria mais aplauso. Vocês não entenderam, eu vou repetir. Quando Deus foi criar você, ele pegou o espírito do anjo, a alma do animal e a terra do animal e fez você. E aí você só vê todo mundo aplaudindo. Por que ninguém, chama esta pessoa para conversar? Não vai aceitar também. E aquela coisa de dizer o politicamente correto, não, irmãos, é isso mesmo, que ele pregou é verdade. Não é verdade, irmão, não é. Não pode mostrar na Bíblia, não pode ser provado na Escritura. Como é que você está dizendo que é verdade? Aí você é chato. Aquele pastor é chato, porque para ele não tem ninguém certo, mas se estiver fora da Bíblia vai estar certo. Não vai. Não vai. Então as pessoas querem ser politicamente corretas para não ficar mal com o ouvinte. Aí o ouvinte agrada de tudo que é falado ali. Beleza. Agora, como que vence o pecado da adulteração da palavra? Como que vence esse impedimento? Primeiro, estude a palavra para ser um proclamador fiel. Segundo, abra mão dos seus interesses, porque o evangelho não é fonte de lucro, a não ser o lucro da piedade. 1 Timóteo 6,6. E outra, entenda que você não prega para agradar a homens. Paulo disse em Gálatas 1, verso 10, ele diz: se eu pregar para agradar homens, eu já não sou servo de Cristo. Irmãos, não importa se a igreja vai encher, se as pessoas vão vir, não importa. O que importa é que o evangelho que você pregar tem que ser o verdadeiro. Eu te digo uma coisa, para finalizar o sermão. Se o evangelho verdadeiro não salvar, você acha que o falso vai salvar? Se o evangelho verdadeiro, que fala de arrependimento de pecado e fé em Cristo, se ele não salvar o homem, você acha que o evangelho adulterado vai salvar? Você acha que o outro evangelho vai salvar? Não vai. Ele pode trazer pessoas para a igreja, mas salvar não salva. Paulo diz que o evangelho, Romanos 1,16, é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, encerrando o sermão de hoje, diante do desafio de pregar o evangelho a toda criatura, como nos ordenou o Senhor, temos as grandes dificuldades que ainda se levantam como impedimento para a igreja. E vimos 3 hoje: o medo, a preguiça e a falsificação da palavra. Meu apelo à igreja de hoje é o seguinte: nós devemos a Cristo essa tarefa. Nós devemos a Cristo a tarefa de pregar o evangelho. E uma vez que ele ordenou que devemos pregar ao mundo,
somos devedores também ao mundo para anunciá-los as boas novas. Como disse Paulo em Romanos capítulo 1, verso 14. Paulo disse assim: eu sou devedor, tanto a judeu como grego, como gentil, como bárbaro. Paulo disse: eu sou devedor. A igreja tem uma dívida para com Deus e para com este mundo, e esta dívida é pregar o verdadeiro evangelho salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Os impedimentos que hoje falamos não são desculpa diante de Deus para que não realizemos a nossa principal tarefa. Vamos colocar em pé. Eu quero que você entenda uma coisa. Pense na seguinte pergunta: existe alguma tarefa mais importante para você como igreja do Senhor do que pregar o evangelho? A maior tarefa da igreja é esta. Alguém já disse a seguinte frase: se uma igreja não prega o evangelho, não tem razão de suas portas estarem abertas. Porque essa é a tarefa maior, é a tarefa principal do povo de Deus. E eu chamo os irmãos hoje, na pregação de hoje. Eu sei que de fato esta pregação não é fácil de engolir. A pregação de hoje não desce liso em nossos ouvidos para o coração. Porque o alimento físico é pela garganta para o estômago, mas o alimento espiritual é pelos ouvidos para o coração. Mas receba esta palavra, digira esta palavra em seu coração, deixe esta mensagem remoer a sua alma e a sua consciência, não se acomode, você é um guerreiro de Deus, perca o medo. Você luta pelo Todo-Poderoso, perca o medo. Saia do comodismo espiritual por saber que a alma de um ouvinte, ela não tem nenhum preço na terra que lhe pague, a não ser o sangue de Cristo. Somente isto paga o valor de uma alma. Então pregue o evangelho para ela. E terceiro, pregue verdadeiramente. Não adultere, não falsifique a palavra de Deus, pregue como ela é, pois se o verdadeiro evangelho não salvar, não vai ser o outro evangelho que salvará. Que Deus nos abençoe, vamos orar.